traça uma história. Ele faz genealogia, o que significa rastrear a origem das coisas. O livro contém 3 ensaios. O primeiro se chama Bem e Mal, Bem e Ruim. Nele, uma pergunta simples, porém devastadora. De onde vêm nossos conceitos morais? Como chegamos às nossas ideias atuais de bem e mal? A que necessidades psicológicas esses conceitos servem? Nietzsche propõe que existem 2 tipos fundamentalmente diferentes de moralidade na história da humanidade. Eles provêm de 2 estados psicológicos distintos. Ele os denomina moralidade do senhor e moralidade do escravo. A moralidade dominante provém dos fortes, dos saudáveis, dos poderosos, dos nobres. Estes são os guerreiros e aristocratas das sociedades antigas. Eles olham para si mesmos e veem que são fortes, belos, bem-sucedidos. Sentem-se bem, são felizes. E assim chamam a esse estado de bom. Bom significa nobre, poderoso, belo, orgulhoso, alegre, bem-sucedido. Então, eles olham para os outros que são fracos, feios, fracassados. Sentem desprezo, mas é um desprezo casual, um pensamento tardio. Essas pessoas fracas são simplesmente más, no sentido de defeituosas, abaixo do padrão, infelizes. Ser mau não implica julgamento moral. É descritivo, não condenatório. O camponês é mau da mesma forma que um cavalo doente é mau. Deficiente, mas não maligno. Esta é a moralidade mestra. Começa com a autoafirmação. Os poderosos olham para si mesmos e para suas próprias qualidades e as declaram boas. O oposto é mera falta, ausência de poder. A moralidade mestra diz sim a si mesma primeiro e somente como consequência diz não ao que é diferente. Agora observemos a moralidade escrava. Ela começa com os fracos, os oprimidos, as massas sofredoras que trabalham sob o domínio dos poderosos. Esses escravos olham para seus senhores e sentem um ressentimento ardente. A palavra francesa é ressentimento, que Nietzsche usa porque captura algo que o alemão e o inglês não conseguem expressar completamente. Um ressentimento profundo e latente, combinado com um ódio impotente. Os escravos não conseguem subjugar fisicamente seus senhores. São fracos demais para uma ação direta, para uma vingança honesta. Então, eles se vingam psicologicamente. Criam um sistema moral que inverte todos os valores. Um sistema que considera os senhores maus e a si mesmos bons. Observe o que a moral escrava faz. Tudo o que os senhores são, tudo o que os senhores valorizam, torna-se maligno. A força é maligna. O orgulho é maligno. A beleza é maligna. O sucesso é maligno. A alegria é maligna. O poder é maligno. Os próprios senhores se tornam malignos. E tudo o que os escravos são, tudo o que eles não podem deixar de ser por causa de sua fraqueza, torna-se bom. Humildade é bom. Mansidão é boa. Pobreza é boa. Sofrimento é bom. Obediência é boa. Compaixão é boa. Igualdade é boa. Esta não é uma avaliação honesta. É vingança. Os escravos não conseguem vencer os senhores na realidade. Então, os vencem na moralidade. Eles criam um sistema onde os senhores são condenados e os escravos são elogiados. Mais do que isso, tentam fazer com que os senhores aceitem essa avaliação. Tentam envenenar os senhores com culpa. Fazê-los se envergonharem do próprio poder. Usar a força deles contra eles mesmos. A moralidade escrava é reativa e negativa. Ela não começa com a autoafirmação, mas com a negação do outro. Primeiro, olha para fora, identifica um inimigo, chama esse inimigo de mal e só então se define como boa por contraste. Tudo o que valoriza é definido pela oposição. O bem é a ausência do mal. A humildade é a ausência do orgulho. A mansidão é a ausência da agressão. A pobreza é a ausência da riqueza. Nietzsche traça a origem dessa revolta moral dos escravos até a Judéia antiga. Os judeus, conquistados por Roma e incapazes de se vingar fisicamente,
Buscaram vingança psicológica. Inventaram um sistema moral onde os poderosos romanos eram maus e os judeus impotentes, bons. Criaram um Deus que puniria os romanos perversos e recompensaria os judeus justos na vida após a morte. Transformaram a própria fraqueza em virtude. Então, o cristianismo espalhou essa moralidade escrava por toda parte. Jesus pregou que os mansos herdarão a terra, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Paulo difundiu essa mensagem por todo o Império Romano. Por fim, o cristianismo conquistou Roma não pela força, mas pela transformação moral. Essa foi a vitória final da revolta dos escravos. A moral dos fracos tornou-se a moral de todos. A moral do Senhor não desapareceu completamente, mas se tornou clandestina. Foi reprimida, forçada a se esconder. A moral do escravo tornou-se tão dominante que hoje parece natural, óbvia, a única moral possível. Não conseguimos sequer imaginar valorizar o poder, o orgulho e a nobreza sem sentir que algo está errado. Mas Nietzsche quer que vejamos que essa moralidade teve uma origem histórica específica. Foi criada por seres humanos em circunstâncias específicas, para fins psicológicos específicos. Não é eterna, não é divina, não é natural. É uma possibilidade entre muitas. Mais do que isso, Nietzsche quer que vejamos a psicologia por trás disso. A moralidade escrava nasce do ressentimento, do ódio impotente, da necessidade de vingança psicológica, quando a vingança física é impossível. É a moralidade dos fracos, justificando sua fraqueza ao chamá-la de virtude. E é aqui que Nietzsche se torna verdadeiramente controverso. Ele não está meramente descrevendo a história. Ele está avaliando. E sua avaliação é severa. Ele vê a moralidade escrava como um sintoma de decadência, de doença, da vida se voltando contra si mesma. Representa a vingança dos fracos contra os fortes,